Continuando aí o papo sobre a nova definição, a definição unificada de elipse, hipérbole, parábola, vamos falar aqui agora no caso de elipse e de hipérbole, onde é que está essa reta diretriz. Na verdade eles têm duas, né? A elipse tem duas diretrizes, a hipérbole também tem duas, isso porque elipse e hipérbole têm dois focos. Então, no caso aí você vai ter que gravar, né? Fotografar mentalmente como é que fica o desenho. Onde fica a diretriz, ou as diretrizes no caso da elipse e no caso da hipérbole. No caso da elipse, as retas diretrizes ficam para fora da elipse. Então, uma elipse deitada, por exemplo, eu vou ter duas diretrizes verticais, uma à direita e outra à esquerda, ambas do lado de fora. Então, isso é um negócio novo, né? Essa diretriz nova. Se por acaso a elipse estivesse em pé, as diretrizes seriam horizontais, mas também do lado de fora. Também do lado de fora da elipse, sempre do lado de fora. A diretriz não cruza com a elipse, nem com a hipérbole. Então você tem que estar do lado de fora. E aí é isso. Para os pontos que estão à direita, por exemplo, se eu pegar a distância do ponto até o foco 2, pegar a distância do ponto até a diretriz que está na direita e dividir, isso vai ser excentricidade e isso necessariamente vai ser menor que 1. Então, na elipse, eu vou ter sempre excentricidade menor que 1. Além disso, na hipérbole, as diretrizes ficam para dentro. Então, tem um ramo da hipérbole, tem outro ramo da hipérbole, tem duas diretrizes ali entre os dois ramos. O ramo da direita com a diretriz aqui da direita, o ramo da esquerda com a diretriz da esquerda. E aí, de novo, se eu pegar um ponto da hipérbole, fizer a distância ao foco, distância à diretriz, e dividir, isso é excentricidade, e isso na hipérbole é necessariamente um número maior que 1. E na parábola a gente já viu, a definição de parábola já foi a partir de foco diretriz, né? Então já viu na parábola que eu vou ter a diretriz, vou ter o foco. A definição de parábola já disse que essa distância é igual a essa. Então isso na parábola é igual a isso. Ou seja, se eu dividir os dois, né, essa distância é justamente essa razão aqui, né? Se eles são iguais, essa razão vai dar exatamente igual a 1. Então a parábola é o caso desses aí que tem excentricidade igual a 1. Então a excentricidade deu 1 é a parábola. Deu menor que 1 é a elipse. Deu maior que 1 é a hipérbole. Onde a excentricidade é sempre essa divisão da distância do ponto ao foco pela distância do ponto à reta. Aí você deve estar perguntando aí, de repente, um negócio que eu não falei até agora, que é, e a circunferência? Bom, a circunferência é o seguinte, a circunferência, dá pra gente dizer que no caso dela, a reta diretriz é tipo isso, tipo elipse. A gente já viu que circunferência e elipse elas têm características parecidas, né? A elipse é a circunferência que foi achatada. Então, na circunferência seria parecido com isso. Só que o que acontece? Para na circunferência a excentricidade dar zero, é porque, entre aspas, a diretriz vai para o infinito. Então na circunferência, a reta diretriz vai para o infinito. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a diretriz for para o infinito, essa distância aqui vai ficar muito grande. Aí você pega um negócio e divide por pega um numerador e divide por um denominador que é gigantesco, que é infinito, essa razão vai dar zero. Então, a ideia é essa. Na circunferência, você não vê as retas diretrizes porque elas foram para o infinito. Quer dizer, quanto mais longe as diretrizes estiverem da elipse, menos achatada a elipse fica. Até que no momento extremo em que a diretriz foi para o infinito, a elipse
vira circunferência. Por que eu estou dizendo isso? Por que circunferência é o caso de excentricidade igual a zero? Isso aí eu falei da outra forma. Excentricidade da outra forma é C sobre A. Isso vale ainda. E na circunferência, justamente, na circunferência você não tem dois focos, né? Na circunferência os dois focos se juntam. Porque na circunferência o centro e os focos viram tudo a mesma coisa. Então na circunferência o C não existe, não existe não, o C é zero. Então por essa definição a gente entende que a excentricidade da circunferência, se eu fosse definir a excentricidade da circunferência, daria zero. Aí como é que eu vejo a excentricidade dando zero com essa definição? É só pensar que isso aqui ficou infinito. Se o denominador é muito grande, a razão das duas coisas vai dar zero. Então é isso. Isso é mais uma forma assim de tentar enxergar para unificar, botar a circunferência no mesmo bolo, né? O que é mais assim preciso e cai mesmo que aparece é o elipse, hipérbole e parábola, quando a gente pensa em diretriz e foco, tá? É só meio que curiosidade. Então, beleza. O negócio que está faltando eu vou mostrar para vocês por que excentricidade definida desse jeito gera elipse, hipérbole e parábola. Então eu vou fazer uma conta genérica com excentricidade genérica e depois no final da conta eu vou mostrar que os casos, né, maior que zero, maior que 1, menor que 1 igual a 1 geram justamente elipse, hipérbole e parábola, e vou também fazer um exercício de uma questão que já caiu na AFA, que envolvia essa definição diferente. Beleza?